Bom, gente, estamos começando então um novo trimestre, né, na nossa Escola Sabatina. Nossa Escola Sabatina que vai falar sobre o livro de João, certo? Então, temos aqui dois convidados muito especiais. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar eles. E essa lição, ela vai falar sobre todo o Evangelho de João. E já traz alguns temas aí polêmicos que nós vamos tratar hoje também aqui na nossa Escola Sabatina, no nosso podcast. E eu vou começar então apresentando os nossos convidados. Eu não sei se a gente pode fazer o corte já. Temos aqui conosco, então, o pastor Alejandro. Opa! E o Jefferson Rocha, também conhecido como Rochão, né, Rochão? Isso. Dá um alô pro pessoal aí, então. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. E estamos começando aí uma nova fase na nossa igreja Estava falando aqui, pastor, que nós não estamos mais cortando o culto, né? É verdade. A transmissão ela continua. Depois do culto aqui pra frente, se acostuma, então, aí a estar conosco depois desse momento. Tudo bem, pessoal? Muito bom estar aqui com vocês, participando no podcast. E isso que tu falou é verdade. Quando o culto acaba aqui na Central, não termina a programação, né? Porque a Escola Sabatina, ela faz parte do culto. Perfeito. Ela faz parte do nosso momento de adoração. Então é bem importante a gente estar com essa iniciativa de estar participando aqui logo na sequência. Que nem se fosse a experiência do presencial. Real, né? aqui com a gente, né? Então, e aqui a gente pode ter a conversa, o bate-papo, como aconteceria talvez numa classe de Escola Sabatina. Então, se você está aqui conosco, seja bem-vindo, continue conosco e pode mandar as mensagens no YouTube, muito né? bom. No chat do YouTube. Continue digitando no YouTube aí as suas mensagens aí. Se tiver alguma dúvida sobre o que a gente está falando, se tiver algum comentário, participe conosco, que a gente vai estar lendo os comentários aqui durante o nosso programa aqui. Então, siga com a gente aí e continue comentando. Tu, Rochão, dá um bom dia pro pessoal aí. Um bom dia, um feliz sábado aí para quem está com a gente online, nos acompanhando. E como o pastor já falou, né? É muito legal a gente poder ter essa continuidade da programação. O pessoal ficava meio órfão. Entrava, assistia o nosso sermão ali, assistia o culto e depois ficava meio perdido. Assim o pessoal pode continuar até o final como se estivesse presencialmente aqui com a gente, né? Como se estivesse aqui junto acompanhando toda a programação. Perfeito. Boa. Essa é a ideia. Muito bom. Vamos para a lição então, gente. Eu vou pedir para o pastor então fazer uma oração para a gente começar, pastor. Tá bom, e podemos? a gente entrar aqui no assunto da lição. Claro, vamos orar. Querido bom Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ter a Tua Palavra. Obrigado porque nós temos o livro, o Evangelho segundo João, que nos apresenta Jesus de maneira tão pessoal, de maneira tão próxima e de maneira tão poderosa como o Deus encarnado. Nós estamos iniciando mais um trimestre, o estudo deste tema. Pedimos que o Senhor abençoe, Pai, cada um dos participantes dessa Escola Sabatina, que o Senhor esteja aqui conosco e que nós possamos sair daqui, Pai, mais apaixonados por Jesus. É o que nós pedimos em nome do nosso amado Salvador. Amém. Amém, amém. Bom, a lição é uma lição bastante interessante. Ela, como a gente falou aqui, é o livro de João. Eu vou mostrar para vocês aqui novamente, para aqueles que não têm ainda, que possam adquirir essa lição aí no site da CPB, ou também possam adquirir nas lojas da igreja. A lição, ela traz uma pergunta que eu nunca tinha parado para pensar. E eu vou trazer essa pergunta para os nossos convidados aqui, para o Rochão e para o pastor Alejandro. Por que João escreveu o evangelho dele? A gente pergunta. Pra que ele... Agora rodou a vinheta, entendeu? Rodou a vinheta. Tá Perfeito. bom, tá valendo, tá valendo. Ao vivo tá valendo tudo, gente. A gente não tem um retorno aqui ainda 100%, mas nós vamos estar melhorando a cada dia mais. Então, assim, ó, rodou a vinheta, vamos lá. Temos então aqui a lição, eu vou mostrar para vocês de novo, não sei se vocês estavam vendo ou não, então vou repetir aqui, ó. Essa é a lição do trimestre, fala sobre o Evangelho de João. E logo no início da lição tem uma pergunta que é intrigante, é bem interessante a pergunta. Por que João escreveu o seu Evangelho? Rochão, pastor Alejandro, tem alguma dica pra gente aí, por que João escreveu o Evangelho dele? A lição nos traz algumas dicas ali, inclusive o próprio João explica, né? Mas eu queria ouvir um pouco de vocês aí, o que tem a comentar sobre esse tema específico. Agora vai ficar aquele momento que um olha para o outro, né? Quem que vai falar, né? Pode falar, Rochão, vai lá. Vamos lá, então. A gente tem assim, ó, os 3 primeiros evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas, eles foram escritos bem antes. Certo. Né? Eles foram escritos um pouco depois ali da ressurreição e da ascensão de Jesus. E João foi escrito bem depois. Uhum. E, inclusive, os 3 primeiros, eles são, que a gente chama de evangelhos sinóticos, é isso? Sinóticos, isso aí. Porque eles foram escritos sob uma mesma ótica, uma mesma perspectiva. Perfeito. E qual é a ideia deles? Foi narrar a história de Jesus. Uhum. Eles narraram os fatos, né? Narraram o que aconteceu com Jesus. E João, ele se preocupa em
contar quem foi Jesus. João ele é mais preocupado com o significado. O que significou a vinda de Jesus para o mundo? O que ele veio fazer aqui? Quem ele era? Por que ele estava aqui? Então essa é a grande perspectiva. E por que João fez isso? Ele provavelmente, de acordo com os historiadores, né, o pessoal que estuda, o Evangelho de João foi escrito já quase lá no final do primeiro século. Perfeito. Foi escrito bem depois. Então era um momento em que João já era o último dos discípulos que acompanharam Jesus, né? Ele era o último vivo. Então ele estava com medo que a igreja ia ficar meio perdida, porque não tinha mais, Jesus não estava mais aqui entre nós, os discípulos, aqueles que acompanharam Jesus também já tinham morrido, já estavam indo, e ele estava preocupado com essa próxima geração da igreja que ia ficar, né, meio assim, perdida. Então ele quis botar esse, qual o significado, por que Jesus esteve aqui, deixar um legado para a geração seguinte. João, ele era o mais jovem dos discípulos, né? Isso. E ele escreveu, ele foi o que viveu mais tempo, né? Foi Por causa mais disso, que longevo, teve mais tempo, né? E escreveu, e provavelmente ele escreveu o evangelho depois de que todos os outros, né? Sim, então isso realmente traz algumas características diferentes ali para ele nesse aspecto. Pastor Alejandro, na sua visão, por que o João escreveu o evangelho dele? O João, ó, o João Rochão. O Rochão já falou tudo, né? Jefferson Rochão já respondeu tudo. Mas se eu tivesse começado a resposta, só adicionaria uma coisinha antes. A Bíblia diz que nada que foi escrito na Bíblia foi por iniciativa humana. Perfeito. Então, se João escreveu isso naquele momento ali, quase no final do primeiro século, no momento em que a igreja ela estava passando por um momento de perigo, né, de instabilidade. A primeira geração que conviveu com Jesus já tinha morrido. Os que estavam agora eram pessoas que tinham ouvido falar de Jesus. E ali é o momento. E agora? Vai continuar? Não vai? Então, João ele vem para colocar algumas certezas, né, no coração daqueles cristãos. E entre elas a certeza de que Jesus, além de Messias, ele era o Deus encarnado. Perfeito. Muito importante a gente ver que o Espírito Santo ele está agindo no momento certo, com a mensagem para o seu momento. Né? Assim como nós temos também a mensagem para os nossos dias, né, que também foi dada pela iluminação do Espírito Santo através do ministério de Ellen White. Perfeito. Eu queria trazer aqui nesse momento uma cena que me chama a atenção naquele seriado The Chosen, né? A gente sabe que é um seriado que é baseado na Bíblia, mas claro, tem pontos que são ficção ali, que vem da imaginação do autor. E me chamou a atenção no capítulo que fala sobre o livro de João. João já está velhinho, assim, né? Já está mais velhinho, e ele está conversando com a Maria, mãe de Jesus, e ele começa a dizer para ela que vai escrever o livro, né? Eu lembro dessa cena. Essa cena é bem interessante, né? E daí ela começa a conversar com ele, e daí ele diz assim, mas tu vai começar para onde? Daí ele fala assim, ele fala assim, eu tô pensando por onde é que eu vou começar, né? E ela começa a falar assim, então começa do nascimento de Jesus, né? Daí ela fala assim, não, eu vou começar antes. João fala, não, eu vou começar antes. E daí ela fala, então começa por tal coisa. Daí ele disse, não, eu vou começar antes. Daí daqui a pouco ela fala assim, quem sabe tu começa pela genealogia, então. Daí ele brinca assim, eu tenho certeza que Mateus vai se encarregar de fazer isso, né? E daí ele começa a falar, não, eu vou começar do princípio, né? E daí o evangelho começa exatamente dessa forma. E eu queria trazer ali na Bíblia, em João capítulo 20, o verso 31, verso 30 e 31, diz o seguinte, o objetivo desse evangelho. Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, acho que é interessante isso, né? Que a própria Bíblia, ela se auto-explica, né? Então, João dá aqui também o próprio motivo pelo qual ele escreveu o Evangelho. Muito bom. Dani, é interessante também que João, ele relata alguns milagres feitos por Jesus. Perfeito. Mas ele chama sempre de sinais. Sinais. Tu falou ali de sinais, Jesus fez muito mais sinais do que esses. Ele não chama de milagres, ele chama de sinais. Perfeito. Por quê? Porque João está preocupado em... Os sinais, eles geralmente apontam para alguma coisa, né? Um sinal de trânsito, ele nos dá uma orientação. Então, os sinais apontam quem é Jesus, o que ele fazia, por que ele fazia aqueles sinais. Perfeito. Não era simplesmente um milagre só para curar uma pessoa. Perfeito. Tudo que Jesus fez tinha um significado e tinha um porquê. Né? Então, por isso que João chama de sinais que ele fez. Essa perspectiva, Rochão, é bem importante porque hoje
a gente precisa pensar também, né? Quando a gente está diante na necessidade de um milagre, necessidade de uma cura, necessidade de algo que não tem chance quase de acontecer. Então, por que Deus realiza milagres ainda hoje? Por que Deus ainda cura hoje? Hoje continuam sendo sinais. O propósito do milagre, da cura, da restauração, daquela coisa que não tinha solução e foi solucionada, é revelar quem é Deus na tua vida, na minha vida. É revelar que Jesus ele continua sendo alguém que ainda age nos dias de hoje. São sinais também de Cristo hoje, né? Perfeito. A lição também nos traz uma definição, né, da diferença entre sinal e milagre, né? Dizendo que a palavra milagre vem do latim miraculum, né? Que significa literalmente algo de origem divina, para se maravilhar ou para se surpreender, né? E fala que no Novo Testamento tem 2 termos gregos que são empregados para definir a questão de milagre. O primeiro é dunamis, né? E depois a outra palavra que semeion, ou sinal, né? Então a lição também traz esclarecimento sobre isso. Vamos entrar então na questão do primeiro milagre que Jesus faz, né? É interessante porque Jesus escolhe um momento específico, né? E escolhe também um local específico e um tipo de milagre específico para começar, para inaugurar o ministério dele aqui na Terra. E queria que vocês comentassem um pouquinho então sobre o casamento lá que Jesus foi e olhar o milagre que ele fez, para que a gente possa também conversar um pouquinho sobre isso. É interessante que quando a gente pensa assim, como que eu iniciaria, né, um ministério que teria que ter o impacto do ministério de Cristo, né? Por onde eu começaria? Né? Talvez a gente pensaria nos lugares de mais visibilidade, né? Lugares de mais importância. E a escolha de Jesus, né, de iniciar, né, não só de Jesus, de Deus, que Deus estava no controle, né, do cronograma de Cristo. A escolha de começar ali naquele momento, naquele casamento, para mim é muito significativo. Não apenas porque ali a gente vê a importância que Deus dá para o casamento, né? O casamento, não apenas ele foi estabelecido no Éden antes do pecado, mas o próprio Jesus, ele valida o casamento, ele repete ali, não é que o homem, que Deus uniu, o homem não separe, ele valida a questão do homem e mulher. Perfeito. Então tudo isso tá ali. E quando Jesus ele inicia o seu ministério dentro da casa de alguém, na cerimônia que é para amigos, que é para familiares, a gente vê que Jesus ele não é apenas, né, o Messias das grandes multidões, dos grandes auditórios, né, da pompa e circunstância, mas ele é da família, do lar, né, da intimidade, né? Da intimidade. Legal. Ele chancela isso, né? É bem especial esse início do ministério de Jesus. Legal. E uma outra coisa também, um outro ponto legal desse primeiro milagre, o primeiro sinal, né, que João relata, é que Jesus não fez esse primeiro sinal, não foi uma cura, né, de alguém que estava doente, não foi ressuscitou alguém, não foi uma coisa assim. Ele fez simplesmente um milagre ali para manter a alegria daquela festa. Porque se Jesus não tivesse feito aquele milagre, o que ia acontecer? Ia ser uma situação, que a festa ia ser constrangedora e tal, mas não era nada. Tudo bem, né? Ninguém ia morrer, não ia acontecer nada de grave. Então, assim, além de chancelar, como o pastor falou aqui, o casamento, né, a instituição do casamento, a família, Jesus também instituiu essa questão da comemoração, porque a religião não tem que ser uma coisa... Às vezes as pessoas acham que a religião é uma coisa que é cheia de regra, uma coisa triste, pesada, enfadonha, né? E não, que Jesus fez o primeiro milagre dele foi para manter a alegria de uma festa. Foi numa festa, né? Foi numa festa, exatamente. O povo judeu tinha muitas festas, né? Muitas comemorações. A religião dele era cheia de comemorações. E Jesus chancela isso, E isso né? tem a ver também com o método de Cristo do próprio evangelismo, né? Que diz que Jesus ele se misturava com as pessoas, e Ellen White fala isso, né? Ele se misturava com as pessoas, atendia a necessidade delas e depois dizia, sigam-me, né? Então a maneira o método de Cristo é o método certo para a gente pregar o evangelho também. A lição também traz ali um assunto meio polêmico, nós já vamos começar com polêmica aqui. Eu acho que é interessante a gente conversar. Jesus transformou água em vinho, é isso que a Bíblia fala. Então, era bebida alcoólica ali, pastor? Como é que é? Explica isso pra gente. O Rochão também, era vinho ali, era suco de uva? Uns falam que é suco de uva, outros dizem que era vinho. Como é que a gente pode conversar sobre isso, debater um pouquinho esse tema aí? Sempre que me jogam perguntas difíceis assim, eu respondo, né? O que você acha? Devolve a pergunta. Esse é o método de Cristo também, né? Esse é o método de Cristo também. O que você acha? Existe, lógico, a explicação, né, de que a palavra vinho, né, ela é uma palavra que pode significar, a palavra grega significa tanto o
o suco de uva fermentado como suco de uva, né, sem fermentação. É o que a gente toma em casa com as crianças, né, no dia a dia. Agora, o seguinte, se a gente for trabalhar em cima do raciocínio lógico, né, a Bíblia ela apresenta que o problema do vinho é a embriaguez. Perfeito. Hoje, a medicina afirma que não existe quantidade de álcool segura no organismo. Então, a gente não sabe como cada organismo reage. Tanto é que a gente tem o bafômetro, né, para a questão de fiscalização de trânsito, e a quantidade é mínima. Qualquer coisa de álcool ali já automaticamente já sofre uma penalidade e tem a multa, né? Esses dias até tinha alguma coisa que o pessoal tinha comido, não sei se era, e dava também. Ok. Continuando o raciocínio lógico. Então, assim, se a Bíblia condena claramente a embriaguez, é um pecado. E Jesus, ele faz essa transformação de água em vinho numa festa. E não era pouco. Foi muito vinho. Aquelas pessoas eram talhas e talhas. Talhas e talhas. E já tinham bebido antes, né? Então, a pergunta que fica é, será que Jesus, ele faria um vinho, um suco de uva fermentado para que aquelas pessoas bebessem abundância, ficassem bêbadas e estivessem cometendo o pecado da embriaguez? Sim, Jesus estaria conduzindo ele elas ao pecado. Ele estaria levando elas ao pecado, entendeu? Contribuindo para o pecado. Isso aqui é um ponto interessante. Quando a gente tem o voto batismal, a gente não coloca apenas o que a pessoa se compromete a não consumir bebida alcoólica, mas é o uso, fabricação e venda de bebida alcoólica. Então, se eu estou vendendo, se eu estou fabricando, se eu estou oferecendo para o outro, eu também estou pecando. E a Bíblia diz que Jesus não pecou. Perfeito. Então, pelo raciocínio lógico, não tem como ser bebida alcoólica. Né? E a gente tem um outro reforço também, né, Rochão, que nos dá essa garantia também que era suco de uva ali, né? Exato, a gente tem nos escritos de Ellen White, né, lá no Desejado de Todas as Nações, ela fala bem claramente sobre isso também, né? Ela tem até, vou ler aqui para vocês, eu peguei aqui, ó. O vinho provido por Cristo para a festa e o que ele deu aos discípulos como símbolo de seu próprio sangue, também lá na última ceia, né? Era o puro suco de uva. A esse se refere o profeta Isaías quando fala do novo vinho num cacho e diz, não o desperdiceis, pois há bênçãos nele. Perfeito. Fora Cristo que no Antigo Testamento deram o aviso, né, a Israel. Lá no Antigo Testamento já tinha se falado, né? O vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora. E aí entra com o que o pastor falou, né? Se a própria Bíblia fala contra a embriaguez, né? Do que a bebida causa, como é que Jesus ia prover esse tipo de coisa? Um vinho fermentado, né? Perfeito. Com certeza. E no momento da ceia, né? Que é o outro momento que Ellen White cita, Jesus, ele coloca o vinho como sendo o símbolo do seu sangue. Do seu próprio sangue. Só que a fermentação, né, no pensamento dos judeus, ela representava o pecado. Então, como Jesus usaria, né, um elemento com simbolismo de pecado para representar o seu sangue? Tanto é que o próprio pão era sem fermento também, O pão também era sem fermento. É isso aí. Perfeito. Querem comentar mais uma coisa sobre essa questão ou podemos passar para o próximo tópico? Eu queria falar mais uma coisa ainda aí nesse milagre. Claro, bora. Desse milagre aqui, que é uma coisa que se você tem a sua Bíblia aí, acompanhe lá em João 2, no verso 5. Tá, falando ainda sobre esse milagre, né? Quando Maria pede para Jesus intervir, né? E aí ela fala o seguinte, ó, João 2, verso 5. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Essa frase parece uma coisa, façam tudo o que eles disseram, mas se a gente for pensar bem, cara, este é o segredo para a gente receber as bênçãos de Jesus. Por que aconteceu, né, o milagre? Porque eles fizeram o que Jesus mandou. Porque obedeceram a obediência. Obedeceram, Tem gente que quer um milagre, mas não quer fazer não quer a obediência. Então, essa frase aqui, para mim, ela é um ponto muito forte. Assim, ó, quer receber as bênçãos de Jesus? Faz o que ele mandou, faz o que ele disse. E aí você vai receber as bênçãos. Sim, não adianta ter uma ideia melhor. Não, mas por que vai pegar água? Vamos pegar uma outra coisa. Então, mas por que vai pegar aquela talha lá? Não, vamos fazer um outro jeito. Não, faz o que ele está dizendo. Aqui, vamos. Não. Por que normalmente a gente faz isso, né? A gente inventa alguma outra coisa achando que a nossa ideia é melhor. E a gente quer ajudar a Deus, né? A gente quer ajudar a Deus. Dá uma mãozinha para ele. Assim vai ser melhor, senhor. Né? É verdade. Bom, você que está nos acompanhando pelo YouTube aí, se quiser mandar uma pergunta, quiser fazer algum comentário, a gente está com o YouTube pronto aqui, escreva alguma coisa aí. Não sei se temos algum tema aí, pastor, alguma coisa? O pessoal já participou aqui, eu não sei, você já fez alguma leitura aqui dos comentários? Não, ainda não. Então ainda eu vou não. puxar aqui. Puxa aí. Né, o pessoal, lógico, a gente acabou de ter a despedida do pastor Jean, tem muitas mensagens de carinho para o pastor Jean, para a Vitória. E na sequência, a gente tem aqui a Sônia,
A Sônia Leques comentando, né? Dizendo aqui que gostou muito da decisão de passar a lição da Escola Sabatina aqui pelo YouTube. Que legal. Obrigado, Sônia. A Sônia está sempre presente com a gente aí. Obrigado aí. E ela colocou assim, João escreveu sobre os sinais e mostrar ao mundo quem é Jesus. Perfeito. Muito bom. Um abraço também para Natália Lagundi, está participando aqui conosco. Que legal. Tudo bem, Natália? Que legal. Ela mandou aqui estou participando, e eu quero motivar você que está participando com a gente aí. Manda um recadinho aqui pra gente, manda o seu comentário, né, sobre o dia que a gente está falando aqui da lição. Isso, e compartilha com os amigos também, né, pastor? Para poder compartilhar aqui, né? Compartilha, pega o link, ele copia o link no YouTube e manda para seus amigos também. Excelente. Pra gente participar com a gente, manda sua pergunta se tiver alguma dúvida, a gente vai tentar responder dentro da nossa capacidade aqui do Espírito Santo. Chegou aqui, só pra gente não perder o momento. A Cristiane Nunes colocou assim, excelente explicação sobre o milagre de transformar água em vinho. Jesus não pecou, não teria como ser algo fermentado que representa o pecado. Legal. Perfeito, é isso aí, gente. Continua comentando aí com a gente aí, continua participando conosco, tá bem? Vamos passar então para o segundo sinal de Jesus, né? Jesus ele fez um segundo sinal, e aqui num outro contexto já daí, não era um contexto público ainda, né? No caso do milagre ali do sinal do casamento, era na intimidade, e ali no segundo milagre que a lição nos traz, existe um oficial que procura Jesus para a cura de um filho dele. E tem umas peculiaridades nesse momento aí, e eu queria que vocês comentassem conosco aí o que vocês acharam desse segundo sinal ali de Jesus. Roxão. Vamos lá, então. A primeira coisa que chama atenção é que esse milagre, assim, só para explicar, né, contextualizando ali, foi um oficial, né, que o filho dele estava muito doente, e aí ele foi lá chamar Jesus e queria que Jesus fosse com ele lá para curar o filho, né? Então, a primeira coisa que pode chamar a atenção da gente aqui, como o pastor falou, né, antes do primeiro milagre, sobre a questão da família. Porque no primeiro lá foi num casamento, era uma festa em família e tal. E esse segundo também tem a ver com a família, né? Porque era o filho de um oficial que estava doente. Então, nós temos aqui Jesus reforçando a questão da família. Perfeito. E uma coisa que chama muita atenção também, nesse segundo sinal, assim como no primeiro, não teve o toque de Jesus. É que a gente tem nos outros evangelhos, lá, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm muito toque, né? Jesus tocava nas pessoas e curava, né? Ele fazia... E aqui a gente tem... Jesus, ele simplesmente usa a palavra, né? Ele simplesmente fala e as coisas aconteciam. Por exemplo, lá no vinho, né? Ele simplesmente falou, não, pega, bota água ali, agora vai e serve. Deu? E nesse segundo milagre aqui no sinal, ele não estava nem presente. Porque se a gente pegar ali, ó, em João 4, se você quiser acompanhar ali, ó, João 4, verso 49 e 50. O oficial estava falando lá com Jesus e daí o oficial pediu mais uma vez, Senhor, venha antes que meu filho morra. E Jesus respondeu, vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Então o homem queria a presença, ele queria a presença física de Jesus. E Jesus simplesmente deu uma palavra, falou, vai e teu filho vai viver. E ele creu nessa palavra, ele creu na palavra de Jesus e o filho dele realmente viveu, né? E aí a gente conta... pergunta mas ele creu de imediato ou ele deu uma vacilada ali? Não, ele dá uma insistida, né? Ele dá uma insistida com Jesus. Mas eu tenho uma pergunta que está por trás aqui. Bora. O milagre aconteceu por causa da palavra ou porque ele criou? Muito bom. Pode ser as duas coisas? Eu quero que você... Eu quero acho... saber o que a Bíblia diz. Assim, quando Jesus ele faz um milagre, ele não faz um milagre pela metade, ele faz um milagre completo. Então, a lição nos traz que ele queria que o milagre não fosse só a cura física do filho do oficial, mas a cura espiritual do filho e a cura do oficial também. Sim, legal. Porque ele passou por um momento ali de um certo vacilo, assim, não sabia o que exatamente ia acontecer, porque apesar dele confiar em Jesus, ele viu que se ele não confiasse, ele estaria colocando sobre risco a vida do próprio filho dele, né? Então, eu acho que o milagre, ele é composto, no meu entendimento, assim, das duas partes. A pessoa precisa crer que o milagre vai acontecer, né? E daí vem através da fé, vem o poder de Deus e realiza aquele milagre. Deixa eu ler aqui o que o texto diz, então. Olha só. No verso 51, o Rochão parou no 50, né? 50, isso. 51 diz, quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor.
Informaram: ontem, à 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. A gente tem que tomar muito cuidado com a ideia de que o milagre acontecer ou não depende de eu crer. Por quê? Porque quem decide se o milagre vai acontecer ou não é Deus. Perfeito. E muitas vezes, algumas pessoas estão orando há muito tempo por um milagre, e aquele milagre não está acontecendo, e a gente corre o risco de jogar a culpa, né, de não estar acontecendo sobre elas, no sentido assim, ó, você tem que orar com fé, você tem que crer, e aquela pessoa começa a desenvolver um pensamento, né, de, eu não tenho fé suficiente, eu não estou crendo, né, e começa a gerar uma culpa de que aquilo não está acontecendo porque ela não tem fé, porque ela não crê. É lógico que a Bíblia diz assim, um homem pediu para Jesus, Senhor, me ajuda com a minha falta de fé. É outra história, mas tudo bem. Então assim, a fé é importante, mas a fé em Jesus, que Ele vai realizar o milagre no momento certo, da maneira correta e do jeito que tem que acontecer a coisa. Se a fé em Jesus. Agora, Deus ele realiza um milagre independente de nós crermos ou não. É só ver outros milagres que aconteceram, como o mar da Galileia, quando os discípulos estavam no barco, o mar agitado. E aí Jesus, eles não criam. E Jesus fez o mar se acalmar, o milagre aconteceu. E aí depois eles creram. Tanto que a história que diz, né? Ele e a sua casa creram depois de realmente ver o milagre. E era isso que Jesus tinha falado para ele, né? Vocês querem os milagres, né? Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Então aqui a gente também vê, né, um dos propósitos dos sinais de Jesus, que a gente possa crer. E eu acho que tem um outro ponto interessante, pastor. A lição não traz isso, mas quando estava falando eu me lembrei. Que mesmo que o milagre não aconteça, a gente deve continuar crendo. É isso aí. Porque o fato do milagre acontecer ou não é uma outra questão. Porque a gente não foi feito para viver nessa terra 70, 80, 100 anos. A gente foi feito para viver a vida eterna. Então, às vezes a gente diz, não, eu vou acreditar em Deus se o milagre acontecer. E foi mais ou menos nesse conceito aqui que o oficial veio, né? Se eu vou acreditar em ti, né, se tu curar meu filho. E daí Jesus respondeu para ele. Então, assim, independente da cura acontecer ou não, principalmente nos nossos tempos, né, que nós não temos aqui Jesus fisicamente conosco e que a gente não vê, porque a gente olha a Bíblia assim, a gente pensa que todo dia acontecia milagre, e claro que acontecia, né, quando Jesus estava aqui conosco, mas durante muito tempo não foi assim, não aconteciam milagres todos os dias, né, milagres que eu digo de cura e tal, porque o próprio fato da gente estar vivo, né, de estar bem de saúde já é um milagre, mas eu estou dizendo que independente da gente, do milagre acontecer ou não, a nossa prova de fé é a gente continuar crendo. São 4.100 anos aqui, né? Perfeito. Então tem muito milagre aqui, mas aconteceu ao longo de todo esse período. Lógico, no período de Jesus a coisa foi muito intensa, 3 anos ali, né? Agora, assim, eu não creio no milagre, eu creio no Deus do milagre. Aí eu nunca vou ser desapontado. Até porque o milagre prova, o fato de Jesus ter transformado a água em suco de uva e ter curado o oficial, chancelava que ele era o Messias. O milagre em si dá essa autoridade. Não, eu fiz um milagre, então eu sou o Messias. Era um sinal, né? Mas você ter ali a prova, né? Você tem que juntar vários sinais, né? Tanto que quando a Bíblia fala, né, até para reconhecer o verdadeiro profeta ou profetisa, não é só um teste, não é só uma coisa, não é só fazer a predição, não, são várias coisas. Então eu creio que, por isso que João ele está mostrando aqui sinais, para você juntar todos esses sinais, aí você tem evidência suficiente para realmente confiar, né, que Jesus é o Messias. Muito bem. E vocês estavam falando aqui dos sinais de acreditar ou não, né? E eu estava lembrando aqui do milagre da ressurreição de Lázaro. As irmãs de Lázaro, elas acreditavam em Jesus, elas tinham fé em Jesus, mas elas não pediram e nem estavam acreditando numa ressurreição, porque elas nem pediram, nem passou pela cabeça delas isso. Né? E, no entanto, mesmo com a dor da perda do irmão, mesmo com a dor de repente estar pensando que, poxa, se Jesus estivesse aqui, ele não teria morrido, mesmo assim elas continuaram tendo fé nele, continuaram acreditando nele, né? E aí ele fez um milagre mesmo sem elas pedirem, mesmo sem elas acreditarem que ele ia ressuscitar naquele momento. Ou seja, porque Deus não precisa da nossa fé, da nossa crença para fazer nenhum milagre, né? Então, no primeiro milagre ali, no primeiro sinal, onde transforma a água em suco de uva ali, a gente vê que ele foi conduzido
a fazer o milagre, né? Ficou até meio, falou, né? Pediu para a mãe dele, não é minha hora, então, mas acabou fazendo o milagre, né? No segundo sinal, o oficial vem e pede para ele, né? Agora, no terceiro milagre ali que Jesus faz, junto ao tanque de Betesda ali, onde ele cura uma pessoa que estava ali há 38 anos esperando por um milagre, ali existe uma situação diferente. A pessoa que foi curada ali não pediu, né? Porque nos outros milagres houve algum tipo de provocação, de intercessão, alguém, né? Provocou Jesus a fazer aquele milagre, vamos chamar assim. Mas nesse caso, não, né? Vamos falar um pouquinho, então, sobre esse milagre que aconteceu ali junto ao tanque de Betesda ali. A gente tinha um paralítico ali. E tem um outro ponto que eu acho que é importante nesse milagre também, que foi um milagre que aconteceu no sábado, né? E isso gerou algumas consequências em virtude disso. Então vamos comentar um pouquinho, queria passar a palavra para vocês. Como é que foi então esse milagre junto ao tanque de Betesda? Quais são as impressões que vocês têm ali e as consequências desse milagre depois? Muito bom. O tanque de Betesda era um lugar que quando você observava era uma cena triste de ver, né? Uhum. Primeiro porque as pessoas que estavam ali eram pessoas que estavam enfermas, que tinham alguma deficiência física. E existia toda uma lenda por trás daquele tanque, das águas daquele tanque, de que quando as águas mexiam, a pessoa que entrasse primeiro, olha que interessante, né? Que entrasse primeiro era curado, né? E era seletivo, né? Era seletivo. Uhum. Então imagina como era a situação quando alguma coisa agitava ali, né? E esse tanque ele tinha conexões subterrâneas com outros tanques, né? E quando tinha um desnível de água num lugar, a água se ajustava e aí a água mexia, né? Não era uma ação milagrosa, era uma questão de física ali. Sim. E esse homem estava ali há muitos anos e ele não conseguia chegar na água. E ele estava tanto tempo ali que ele estava condicionado que ajudar ele seria ajudar ele a chegar na água. Ele não conseguia ver outra maneira de ser ajudado. Né? E Jesus ele surge nesse cenário aí realmente para fazer o que não era esperado e realizar esse milagre na vida desse homem que não tinha nem pedido. Ele queria ajuda para chegar na água. Né? Eu não sei. O que mais a gente poderia dizer? A questão do sábado, né? Que o Daniel levantou ali. É o outro feito ponto. Num sábado, né? Por que Jesus fez essa cura no sábado? Ele queria... os líderes judeus, né? Os fariseus, eles não aceitavam a cura no sábado, a não ser que fosse um caso de vida ou morte, né? Para eles, só se fosse um caso de vida ou morte. Uma urgência, uma emergência. Uma emergência, uma coisa assim. Senão você não poderia fazer esse tipo de ação. E só que Jesus fez isso no sábado... Porque tudo que Jesus fazia, como a gente falou nisso, todos os milagres que ele fez, todos os sinais que ele fez, tinha um significado, tinha uma razão por trás. Então, essa cura no sábado, ela tinha uma razão também. Fazia parte da obra salvífica de Jesus. Perfeito. Que era mostrar para os líderes que a cura, que fazer o bem, que ajudar pessoas... não transgride o quarto mandamento. Né? Que o quarto mandamento não vai ser transgredido se você fizer o bem, se você ajudar. Até aqui na igreja, né, a gente teve um exemplo aqui na época da enchente, né? Que a gente ajudou muitas pessoas e a gente fazia isso no sábado. No sábado a gente vinha aqui, assistia o nosso culto, né? E depois o pessoal... Ia ajudar as pessoas. Ia ajudar, saía sábado à tarde e ia ajudar, ia para outros lugares, não estava limpar a casa. Por quê? Porque isso não transgride o quarto mandamento. Você ajudar as pessoas, você diminuir a dor de alguém, não transgride a guarda do sábado. E Jesus queria mostrar isso para os líderes. Sim. A gente não pode se ater à regra de tal maneira que a gente perca a essência que está por trás dela. Né? Então aqui é interessante que os líderes, quando eles veem aquele homem curado, eu acabei esquecendo de mencionar o finalzinho, né? Quando Jesus ele diz, levante-se, pegue o seu leito e ande, no verso 9 diz que imediatamente o homem ficou curado, pegou o leito e começou a andar. E aí, diz que era sábado. E na sequência, os judeus eles reclamam. Peraí, é sábado. Pô, você não pode carregar a sua cama. Não pode carregar o seu leito. Então vê só onde estava a preocupação daqueles homens. Um milagre. Né? Um milagre aconteceu na frente deles ali. Diante dos olhos deles. E eles têm tantas regras e tantas coisas que eles não conseguem enxergar a realidade
espiritual O cara maravilhosa era- que estava acontecendo O ali, cara né? estava paralítico há 38 anos. 38 anos E ali. a preocupação deles é que ele estava carregando o leito no sábado, Aham. né? A nossa atitude ela deve ser de bondade antes da correção, né? Ou antes de oferecer outro tipo de solução para ele. Ou seja, eles não ajudaram ele em nenhum momento, mas a partir do momento que ele estava cometendo uma coisa que eles consideravam que era um pecado, eles passaram isso como sendo mais importante do que o próprio milagre em si, Verdade. né? Eles, de forma muito cega, vamos chamar assim, né? Eles não se atentaram à parte boa da coisa, que era o milagre. Eles se atentaram à parte ruim. E antes disso, ninguém tinha ajudado ele, né? E é engraçada a resposta dele, que ele fala assim, né? Eles falam assim: o mesmo que me curou me disse, pegue o seu leito e ande. Então, assim, a palavra de Deus que teve poder para curar ele, também teve o poder de fazer ele obedecer, fazer ele andar. Eu ouvi Pegar o uma leito, vez... né? Como eu iria desobedecer a Aham. palavra daquele que deu uma Sim. ordem para minhas pernas que estavam inutilizadas há Aham. 38 anos e elas obedeceram, e agora eu não obedeceria. E é interessante que aqui, nesse caso aqui, desse milagre aqui, como foi uma coisa que foi passiva, né? O homem estava ali parado, daqui a pouco o milagre surgiu na frente dele, ele teve a participação dele de fé. Ou seja, que ele podia ter dito assim, Jesus disse assim, ó, levanta-te e anda. Ele podia ter duvidado naquele momento, né? E talvez se ele tivesse duvidado naquele momento, ele não teria ter sido curado, né? A gente não sabe isso, né? Mas o fato dele ter acreditado, voltando até para aquela pergunta que a gente fez anteriormente. Agora né? a gente completa aquela Exatamente, resposta, ou seja, né? o poder Existem de Deus, situações- o poder de Deus é a base do milagre. Sem o poder de Deus, ele não existe, não existe. né? Mas a fé da pessoa tem a participação dela ali também. Para receber o milagre. Para receber o milagre. Existem momentos, então, que o milagre ele vem junto com uma ordem de obediência. Se você obedecer, se você ouvir, se você agir conforme você está ouvindo, você vai usufruir o milagre. Ellen White, ela comenta, né? A lição traz aqui, né? Jesus não dera nenhuma certeza de auxílio divino a ele. O homem podia ter duvidado, perdendo a única oportunidade de cura. Contudo, acreditou na palavra de Cristo e agiu de acordo com ela. E agindo de acordo com ela, recebeu força. Então, Perfeito. o milagre e aí a obediência. E tem um outro ponto que a Ellen White traz aqui no Caminho a Cristo também, que é o seguinte, ó. Não espere sentir que você está curado, mas diga, eu creio, e assim é. Não porque eu sinto, mas porque Deus prometeu. O milagre já aconteceu, né? O milagre já aconteceu antes da gente experimentar ele. Sentir, já foi, né? A gente não precisa sentir para que o milagre aconteça, né? Por esse momento que Jesus ele deu a palavra, o milagre está acontecendo já automaticamente. Né? E eu queria só, de novo, rapidamente, assim, só enfatizar que, mais uma vez, mais um milagre, é o terceiro sinal aqui que a gente tem, e Jesus não teve nenhum toque. Simplesmente, de novo, a palavra. Né? Jesus simplesmente falou e o homem acreditou na palavra de Jesus. O João usa muito isso, né? A maioria dos milagres de João, Jesus não toca na pessoa. Ele simplesmente fala, a palavra dele é suficiente para fazer. Tem uma qualquer frase que a coisa. lição traz que eu acho que é bem interessante, que diz assim, dentro do que tu está falando, Rochão. O que a linguagem é para o pensamento, Cristo é para o Pai invisível. A partir do momento que Cristo ele se materializa aqui, né? Porque até então o povo judeu ali, ele tinha a Torá, eles liam a Torá, eles conheciam, mas eles não tinham tido uma experiência real de carne e osso ali com o próprio Deus, né? E a partir desse momento ali, e Jesus começa a usar a palavra, né? O Logos, né? Ele mesmo para fazer a cura, eles começam a entender quem é o Pai de verdade. Porque até então eles tinham um Deus invisível na cabeça deles e eles começam a materializar ali, pelo menos os discípulos que seguiram com eles. Mas por outro lado, enquanto algumas pessoas acreditavam, nós tínhamos corações muito duros ali, que não acreditavam nisso, né? E pessoas ali que eram da mais alta religião ali, que eram os líderes espirituais do povo também. E ali nos traz também um exemplo, tem um dos milagres ali que acontece ali em João, no capítulo 9, que é o milagre do cego, né? Que eles fazem o mesmo tipo de inquisição ali, e o mesmo tipo de... Assim como eles foram conversar com um paralítico que estava carregando a cama, eles vão conversar com o cego também. E o cego, para mim, me dá uma das maiores respostas. Eles começam a perguntar, e ele acabou com o cego e disse, não, mas só um pouquinho, não me interessa. Eu era cego e agora eu vejo.
Não importa o que aconteceu, né? Eu recebi um milagre, então não me importa se eu estou carregando a cama ou não, se ele pegou, foi lodo que ele passou em mim, se ele encostou em mim, se ele não encostou. O que importa é que antes eu não enxergava e agora eu enxergo. Então esse é o verdadeiro milagre, né? Essa é a parte boa. E os fariseus, os líderes religiosos da época ali, não estavam preocupados com isso, eles estavam preocupados com aquilo que era paralelo a isso, que era periférico, né? Quem era o cego realmente, né? Essa pergunta, né? Quem era realmente cego? A gente percebe que a cegueira é muito mais do que física, né? A cegueira espiritual. A própria Bíblia, ela diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então a gente fica pensando, né? Será que aqueles líderes religiosos realmente eram espirituais? Ou será que eles estavam tão presos às suas regras e à sua religiosidade, né? E estavam perdendo a essência da conexão com Deus, da experiência pessoal com Deus? Então, eu acho que essa cegueira espiritual é o pior tipo de cegueira, né? A gente começar a enxergar as coisas apenas no nível material, né? E esquecer que realmente Deus, ele está por trás de tudo, ele age, né, com um propósito maior e que tudo que está por trás das suas leis, da sua lei, né, no singular, tem a ver com amor, tem a ver com relacionamento, com cuidado, né, que muitas vezes é deixado de lado para cumprir a regra de maneira distorcida. Eu ouvi uma vez uma frase, eu não me lembro de quem, assim, de algum pastor, mas que é bem legal, que diz assim, que se nós vamos errar, que a gente erre por excesso de amor e não por excesso de zelo, né? Então, justamente isso aí, os líderes, eles tinham esse excesso de zelo com a lei, com guardar certas regras, e esqueciam o amor, esqueciam de amar. A Bíblia fala aqui, né, João fala ali que ele fez todos esses sinais que eram para que crescem nele, né? Só que nos líderes, os sinais que Jesus fez nos líderes, no coração dos líderes, fez o contrário do que era para fazer. Em vez daqueles sinais darem para eles, né, para crerem em Jesus, darem fé em Jesus, fez exatamente o contrário, né? Por causa da cegueira espiritual deles. Mas isso se deu também por outro motivo. Além de Jesus ter feito a cura no sábado, Jesus, ele de forma indireta, né? Ou até às vezes direta, dependendo do caso ali, ele chamou para si uma responsabilidade, né? Um papel que eles ficaram assustados com isso, que foi se colocar no próprio lugar de Deus, né? Onde ele disse que aquilo que fazia a vontade do Pai, né? E se proclamou, de certa forma, né? Jesus diz lá, eu sou, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Como é que vocês veem isso, assim? O que vocês poderiam comentar sobre essa postura dos líderes da época, de não só pegar a questão do sábado, né? Porque Jesus, ele tocou em dois pontos que para os judeus, eles eram pilares da fé deles, né? De não se colocar no lugar de Deus e guardar o sábado. O que a gente pode comentar sobre isso? A gente tem aqui, ó, nessa parte do milagre, quando os fariseus estão lá discutindo, né, com o cego, no capítulo 9 de João, se pegar lá no verso 27 e 28, né, eles estão ali discutindo e tal, e aí o cego responde, e ele respondeu, já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? E aí eles responderam, né? Então o insultaram e lhe disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Né? Eles se consideravam discípulos de Moisés. Mas aí, se a gente voltar um pouquinho lá em João 5, 45 e 47, Jesus está falando, né, sobre os líderes, e eles falam assim, ó, sobre os fariseus. Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Então eles achavam que nós somos discípulos de Moisés, né? Nós cremos em Moisés, não cremos nesse aí. Quem é tu, né? Quem é esse aí que é esse aí tá chegando agora, né? Só que daí o próprio Jesus já tinha dito antes, se vocês fossem discípulos de Moisés, vocês também acreditariam em mim. Porque Moisés já tinha falado sobre o meu respeito. Então eles estavam se achando muito grandes, né? Muito grande coisa por si. Não, nós somos discípulos de Moisés e o próprio Moisés os condenaria, né? Porque o próprio Deus estava na frente deles ali, sem eles se darem conta. Exatamente. Né? A cegueira espiritual deles realmente era... E o coração duro, né? Não era só uma cegueira espiritual, mas o coração deles duro, né? Porque a partir do momento que tu... E isso é uma coisa que me impressiona, assim, que me chama atenção. Porque
Tá certo, o milagre de Canaã lá, do casamento, eles não... De Caná, né? Não é Canaã. De Caná eles não viram. Mas depois eles viram ali. E eles sabiam que o paralítico era paralítico, né? Eles sabiam que o cego era cego, né? Então, assim, como não se impressionar com uma coisa dessa? Eu acho que hoje, por exemplo, se a gente sabe que quando Jesus voltar, todo olho o verá e ele vai vir dos céus, né? Mas vamos imaginar que Jesus não tivesse voltado e nem que nós tivéssemos na nossa época. Se chega uma pessoa e faz um milagre hoje, a gente pode pensar uma série de coisas. Não, isso aí foi um vídeo que foi editado, ou foi, hoje em dia, inteligência artificial, né? A gente teria hoje mais desculpas, né? Para não acreditar, até porque tem muito mais charlatão, né? Ou tem muito mais falso profeta, pessoas fazendo coisas que não são verdade do que naquela época. Mas naquela época ali, eles estavam esperando o Messias, né? Eles estavam aguardando, eles ansiavam por isso. As profecias apontavam para isso, né? Então... E eles nem liam, eles sabiam decorar as profecias naquela época, né? Então existia uma condição muito mais favorável para eles crerem, né? E aqui não é uma desculpa para a gente, porque a gente pode se perder e não entender bem o momento que Jesus vai voltar, né? A gente vai ter outros momentos que a gente vai ser provado na nossa fé também, né? O fechamento da porta da graça, né? A chuva serôdia, e a questão da própria questão do domingo, né? Mas isso é para um outro tema, mas a gente também pode cair nesse próprio erro. Então, como que a gente pode fazer para que a gente não caia nesses erros que os próprios fariseus caíram ali, porque nós vamos passar no final dos tempos por uma série de provações que vão nos testar talvez ainda mais do que eles foram testados, né? O que a gente pode fazer então, até isso a gente já se encaminhando pro final, a gente o tempo está quase acabando, não sei se tem algum outro comentário no YouTube que a gente possa ver, mas Roxão, o que tu acha que a gente pode fazer para que a gente não tenha esse coração duro assim como os fariseus tiveram nessa época? Eu vou responder essa tua pergunta com uma outra pergunta. Na lição de sexta-feira, ela traz algumas perguntinhas lá no final e ela tem a seguinte pergunta. A fé foi a chave que tornou possíveis as curas. Os líderes, por outro lado, revelaram os perigos da incredulidade. Por que não devemos confundir questionamentos, o que todos temos, com descrença? Perfeito. Por que é importante saber a diferença entre os dois? Como é que a gente pode diferenciar a descrença do questionamento? Né? Porque é normal a gente ter dúvida, né? Exatamente. Principalmente aqueles que estão começando a ler a Bíblia, né? Ver uma coisa lá. A gente teve uma situação, até vou mandar um oizinho para Jéssica. A Jéssica, a gente se batizou há pouco tempo, a gente estava dando estudo bíblico para ela, e ela me mandou uma mensagem essa semana ainda assim, mas então era suco de uva ou era vinho, né? E então é normal a gente ter dúvidas sobre essas coisas, até porque a Bíblia é um livro que trata de todos os assuntos, né? Mas como então identificar isso, né? Porque essa dúvida é normal, né? Agora uma dúvida de questionar se aquilo ali é verdade ou não, ou de ver a coisa acontecendo, ver o milagre acontecendo, ver a própria mudança na vida, né? E se fechar isso também já é diferente, né? Exatamente, a gente tem que pensar ali. Estava me lembrando agora, pensando, por exemplo, em José, né, o personagem lá do Antigo Testamento. Quando José estava na prisão, preso, certamente ele teve uns porquês, se perguntar, questionamentos, né? Puxa, Senhor, por que eu estou aqui? Eu não fiz nada, o Senhor sabe que eu fui justo, o Senhor sabe que eu não fiz, por que o Senhor está me deixando aqui? Ele certamente teve questionamentos, mas ele não perdeu a fé em Deus. Ele não se rebelou, né? Exatamente, ele não se rebelou contra Deus. Tem uma música até do Arautos, né? Por que, ó Pai? Que fala, muitas vezes a gente pergunta, por que, ó Pai? Eu não entendo, mas eu não deixo de acreditar em Ti. Acho que essa é a grande questão. A gente pode muitas vezes não entender e questionar por que as coisas estão dessa forma, mas mesmo assim, eu não me rebelo, eu não fico contra Deus. Eu não acho que Deus está errado, eu posso não entender. Tem coisas que acontecem na vida da gente, às vezes, né, situações ruins, tristes, desgraças, e a gente não entende. Mas mesmo assim, eu mantenho, não. Eu não entendo por que Deus permitiu isso acontecer, não entendo por que as coisas aconteceram dessa forma, mas eu mantenho a fé em Deus. Deus é o meu guia, é o meu líder, é o meu mestre, né? Jesus é meu mestre e eu vou continuar acreditando. Ainda que, como Jó disse, ainda que ele me mate, nele esperarei. Eu acho que essa é a grande questão, né? Tá certo. Não, é isso aí mesmo. E é interessante que na fase da adolescência, os questionamentos vêm com força, né? E a nossa tendência é ficar desesperado porque a gente acha que eles pararam de crer. Porque eles estão perguntando e questionando. Muitos pais acham que os filhos agora não acreditam mais em Deus, né? Já sei lá o quê. E isso daí, muitas vezes, leva a uma reação que é ruim,
que é uma reação que acaba cortando os questionamentos. Assim, não pode perguntar isso, nada a ver perguntar isso, é desse jeito assim, você já sabe, você sempre sobre isso. Então, assim, Deus, ele nunca foi contra os questionamentos, pelo contrário, ele sempre... o próprio Jesus, ele trabalhava com perguntas, incentivo, questionamentos, às vezes, né? Ele trabalha no arrazoar, no trocar ideia, no pensar sobre o assunto, né? E então, assim, os questionamentos, eles existem porque existem dúvidas, porque a gente não tem todas as respostas, a gente não sabe de tudo. Agora, a descrença, o problema da descrença é que você tem o questionamento, mas você não está disposto a encontrar a resposta realmente. Você já se posicionou, né, do lado de que não quer saber. Né? Então, esse é o problema dos líderes religiosos. Eles não estavam sendo ensináveis, né? Então, eles não queriam aprender, eles não queriam enxergar, eles não queriam nem dar chance. Por quê? Porque eles já tinham formatado que era o Messias que eles queriam, e Jesus não se encaixava nesse molde de Messias que eles tinham montado. Na cabeça então, deles. não encaixou, descarta. Não vamos nem repensar se o problema está no molde que a gente criou de Messias, né? Como que a gente vai estar errado? Sim. Eu acho que um dos grandes perigos na nossa vida, até mesmo na nossa jornada espiritual, né, com Deus, é a gente parar de fazer as perguntas, né? Parar de querer aprender, de questionar, não questionar necessariamente a palavra, mas se questionar, né? Querer entender, será que é dessa maneira realmente? E buscar em Deus a confirmação, né? Fazer para Deus esses questionamentos, porque Ele vai responder, Ele vai nos dar as certezas, né? Diferente daquele que não quer questionar, eu quero ser desse jeito, eu acredito assim e pronto. Continuar com fome e com sede da palavra de Deus, né? Essa questão que você trouxe dos adolescentes é bem interessante, pastor, porque eles estão nessa fase que eles não são mais crianças, então que eles acreditavam em tudo que a gente dizia para eles, né? Que eles porque a criança, ela não tem filtro. Tudo que o pai fala para ela, ou a mãe fala para ela, ela acredita porque tem 100% de confiança. Mas naquele momento que eles são adolescentes, eles estão começando a criar o próprio eu. Então, eles precisam reafirmar a verdade deles, aquilo que eles acreditam, né? Então, essa fase é importante. E essa é outra questão que eu trouxe, é bem interessante, porque tinha uma pessoa que estava no pequeno grupo há muitos anos atrás, frequentava o pequeno grupo há 2, 3 anos e não era batizado ainda, né? E a gente conversava com ele, todo o pessoal do pequeno grupo conversava com ele e tal, e a intenção dele é que ele já conhecia toda a Bíblia, já tinha, né? Imagina 2, 3 anos frequentando o pequeno grupo, já sabia bastante coisa, né? E daí um dia eu perguntei para ele, tá, mas o que falta então para te se batizar? Não, eu tenho uma dúvida. Se tu me esclarecer essa dúvida, eu me batizo. Eu falei, tem certeza? É uma dúvida só que tu tem. Se a gente esclarecer essa dúvida para ti, tu te batiza? E daí ele disse, não, se tu me esclarecer isso, eu me batizo, né? Então, tipo assim, a pessoa às vezes coloca uma condição para uma entrega, né? Porque a gente tem a possibilidade e até a necessidade de questionar. Agora, a gente não pode desobedecer. Porque mesmo nesse momento que a gente está passando por um momento difícil, né? Ou a resposta que Deus nos deu não era aquela que a gente queria, a gente pode questionar Deus, né? Por que, pai, aconteceu isso? O próprio Jesus questionou, né? Deus meu, por que me desamparaste, né? Exatamente. Então, isso faz parte. Agora, ele mesmo não entendendo o porquê, né? Claro que dentro de todo o contexto dele, ele continuou obedecendo, né? E a gente sempre tem que entender que a gente vive num grande conflito aqui, entre o bem e o mal. E a essência desse grande conflito é exatamente essa, a obediência e a adoração, né? E a partir do momento que a gente esquece disso, a gente tá em maus lençóis, como a gente diz. Gente, eu acho que o nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Se vocês tiverem alguma consideração final a fazer, a gente deixa esse momento em aberto aí. Mas agradecer aí, principalmente, a câmera está ali agora, né? A vocês que estão conosco ali, participando. A partir do sábado que vem nós vamos ter de novo aqui, então mande o link para os seus amigos, né? Divulgue esse link para participar com a gente aí, faça seus comentários ali, participe conosco, e a partir do sábado que vem nós estaremos aqui também, após o culto, o término do sermão, a gente continua aqui na Escola Sabatina, falando então sobre a lição 2 do capítulo do livro de João ali, que vai tratar dos sinais da divindade. Então eu queria pedir aí alguma consideração final que vocês queiram fazer, senão a gente pode já fazer uma oração e podemos encaminhar para o encerramento. Eu quero deixar aqui também um abraço então e motivar você, não apenas estudar a lição, mas você acompanhar o Bíblia Fácil. É o Bíblia Fácil, né, que é o da Novo Tempo.
Nesse trimestre agora estão participando 3 pessoas que são bem queridas, bem especiais. Uma delas é o professor e doutor Wilson Paroski, né? E ele me deu a matéria de João no seminário e foi assim fantástico. Era aquele tipo de conteúdo que eu acordava de manhã ansioso para ir para a faculdade, para o que eu vou aprender hoje, o que eu vou descobrir hoje, né? E está sendo muito bom. Ontem eu assisti Lições da Bíblia, né? Ele fala Lições da Bíblia. Assisti Lições da Bíblia e fica aí a dica para você também. Assista lá, tá lá no canal do Novo Tempo, vale a pena a gente ter esse conteúdo extra. Legal. Só desejar um bom restante de sábado para todos, que é bom que o pessoal nos acompanhou aí. E se programa, próximo sábado tá com a gente aí também, tá acompanhando. A gente agora vai ter todos os sábados, né, Dani? Exatamente. Todos os sábados vão ter assim, ó. Junto aí. Não precisa ficar perdido. Terminou o culto, continua aqui online, que a gente vai continuar estudando junto a lição. E participa, bota lá no chat, né? Escreve lá suas dúvidas, seus comentários, enfim, que a gente vai, na medida do possível, lendo aqui e colocando também. Muito bom. Roxão, tu faz uma oração então pra gente encerrar então esse momento? Faz sim. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de sábado, por esse dia que a gente para com as nossas atividades, para com as nossas preocupações seculares e a gente dedica esse dia para estudar um pouco mais Tua Palavra, para conviver mais contigo e também para fazer o bem, Senhor. Que a gente entenda que fazer o bem, trabalhar para os outros, fazer coisas boas, não transgride jamais o 4º mandamento. Amém. Pedimos que o Senhor continue conosco no restante desse sábado e também nessa semana que já vai começar. Que o Senhor esteja sempre conosco, que a gente perceba a Tua companhia, perceba a Tua proteção, perceba que o Senhor está nos dirigindo, nos guiando e que possamos aceitar o que o Senhor tem para nós, Senhor. Amém. Seja conosco hoje e sempre, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, então, pela tua companhia conosco e nós nos vemos aqui novamente no sábado que vem. Um abraço, uma boa semana, fique com Deus.